Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Majestic Drinks e Roberta Berlitz, terapeuta e psicopedagoga. E queria agradecer também a nossa participante de hoje, que vai estar conversando um pouquinho sobre uma temática que é super importante, mas que muitas vezes é silenciada na nossa sociedade, que é sobre a conscientização e o combate à gordofobia. A convidada de hoje é a Thaís Praz. Queria te agradecer, Thaís, pela tua disponibilidade. Tu tá aí do outro lado do oceano, aí fazendo uma videochamada conosco. E queria que tu te apresentasse para os nossos telespectadores. Então tá bom. Olá, olá, boa noite, boa tarde. Não sei que hora que a pessoa vai ver, né? Mas em teoria vai ser à noite. A todos, a todos e a todas. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Meu nome é Thaís Pras Cardoso. Eu sou uma mulher branca, gorda, de cabelos cacheados. Estou usando brincos de argola dourados e uma blusa preta para fazer minha audiodescrição rapidinho aqui. E estou muito contente com esse convite para falar desse tema tão importante, que é o enfrentamento à gordofobia, que a gente tem que debater, tem se falado, mas ainda temos muito a falar, muito a conhecer, as pessoas precisam ficar sabendo desse assunto, então agradeço, né, este coletivo maravilhoso que eu tenho acompanhado desde o início, é uma satisfação, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou fazendo, então, a minha pesquisa, agora a parte do período sanduíche do meu doutorado aqui na Espanha, em Barcelona, e justamente, né, trazendo esse recorte da gordofobia, porque minha temática de pesquisa é mulheres gordas em situação de violência doméstica, então a gente está trabalhando bastante com essa temática aí, que espero poder contribuir com vocês hoje um pouquinho. Show, muito obrigada, Thaís. Com certeza tu tem muito a contribuir sobre essa temática. Antes de a gente adentrar na temática em si, eu queria te fazer a pergunta, que é a nossa pergunta geradora, que é qual tabu você quebrou por ser mulher? E aí tu pode trazer um ou mais o que vier à tua mente primeiro. Eu acho que são muitos, né, muitos tabus, mas eu acho que talvez pensar também a questão do lugar, né, de liderança, talvez seja o meu maior tabu que eu quebrei assim ao longo da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que estive inerentemente em lugares de liderança, assim, desde da escola, sempre que me coloquei, né, e muitas vezes eu tentaram me silenciar, né, então este lugar de estar falando, comunicando, de estar liderando sempre é um desafio e a gente sempre imagina um homem neste lugar de liderança. Então, eu acho que quebrar este tabu, também estar dentro do direito, né, enquanto advogada, enquanto pesquisadora, todos os lugares que nós mulheres vamos ocupando, eu acho que a gente vai quebrando tabus. E também, sendo hoje uma mulher gorda, né, isso também traz uma outra representatividade que é importante. Sempre as convidadas trazem perspectivas muito interessantes, mas me identifiquei muito contigo e não tinha parado para prestar atenção nesse aspecto que eu também compartilho contigo esse lugar, assim, né, de liderança em Sim. várias organizações, várias frentes, né, desde o trabalho da escola, né, até a divisão aí de trabalhos em vários âmbitos, e como a gente é mal vista por vezes, né, como mandona, como, Uhum. enfim, seja por homens ou até pelas próprias mulheres, né, nessa sociedade patriarcal que a gente tem isso muito enraizado, né? Sim, a gente é vista como muitas vezes alguém que está exigindo demais, ou alguém que, sabe, precisa.
ter outro tipo de cuidado, um outro tipo de olhar, às vezes tá, só de estar num lugar de liderança, a pessoa é vista, né, como uma pessoa agressiva ou algo nesse sentido, né, a mulher especialmente, porque o homem não é visto dessa mesma forma, né, que é o nosso grande recorte de gênero nessa perspectiva. Sim. É, e partindo dessa questão também, eu acho que é importante como tu luta, tu milita, tu te reconhece, né, nesse teu lugar enquanto uma mulher gorda, o tabu que tu quebrou por estar nesse lugar também, né, se tu puder compartilhar conosco. Sim. Eu acho que é importante primeiro a gente né, conversar sobre o que é a gordofobia, porque muitas pessoas ainda não entendem o que é esse termo, né? A gordofobia, ela é toda discriminação, ódio, preconceito e violência contra pessoas gordas. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode entender que a nossa sociedade, enquanto uma sociedade, né, a sociedade brasileira contemporânea, ela, e ocidental de forma geral, ela é uma sociedade que foi estruturada em cima do racismo, né? E ela também está estruturada em cima do machismo. Que aí vemos, né, vem o coletivo aqui para trazer mulheres quebrando tabus. E a gordofobia, ela se estrutura também com esse, ela está enraizada, né? Ela está estruturada junto com essas outras opressões, de uma forma muito importante, porque a gordofobia, ela se mantém sobre o racismo e o machismo. E essa gordofobia, ela recai sobretudo sobre as mulheres, né? Porque sobre nós existe uma pressão muito grande sobre o nosso corpo, quem nós devemos ser, como nós devemos exportar, que tipo de cabelo que a gente tem que ter. Então, tudo isso, né, faz com que a gente, independente de onde a gente esteja cheia, né, dessa opressão, esteja cercada por essa opressão. Um exemplo é, eu vim, né, agora recentemente, há poucos dias para cá, fazer essa pesquisa aqui, que é muito importante, um trabalho de pesquisador fora do país, né, levando a pesquisa brasileira e também explorando um pouco da pesquisa internacional. E o que aconteceu comigo? Nessa viagem, eu vim numa poltrona que eu comprei já, uma poltrona um pouco mais confortável, né? Comprei, paguei mais caro por isso. E quando eu cheguei no avião, eu encontrei uma poltrona muito pequena. E essa poltrona veio me machucando por essas 10 horas de voo que eu fiz. E eu até agora, né, ainda tá curando, mas eu fiquei com a perna roxa. E aí a gente vê, né? Então, uma mulher pesquisadora gorda que estava atravessando o país, ela não tem uma poltrona, mesmo que pague a mais, confortável para ela usar. Mas isso é só, assim, né, a pontinha do iceberg do que é a estrutura da gordofobia, porque ela vai, de alguma forma, trazer uma exclusão muito grande para todos esses corpos. Por quê? Porque as pessoas gordas vão ser vistas com diversos estigmas, né? A gente pensa numa pessoa gorda, a gente já pensa que ela é uma pessoa que não é saudável, ou uma pessoa que só come, uma pessoa que não pratica esportes, que não pratica exercício, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que ela já leva carrega todos esses estigmas que são ruins. A palavra gorda por si só é uma coisa ruim. Quando eu me apresento enquanto uma mulher gorda, muitas pessoas têm estranhamento em relação a isso. Nossa, a Thaís é uma mulher gorda. Ela se identifica como isso, porque gorda é um palavrão, né? Um xingamento. Quando a gente quer xingar uma mulher, a gente chama essa gorda, feia, horrível, né? Entre outros vários adjetivos que se usa para, né, animalescos, inclusive, para denominar a mulher gorda. Então, essa pressão estética, né, sobre a mulher e todos esses estigmas que a gente carrega enquanto pessoa gorda, nos traz inúmeras exclusões, inúmeros prejuízos, tanto na saúde pública, né, como o fato de não existir macas que suportem determinados pesos, e é pouco, sabe? Acima de 100 quilos, a pessoa já tem muita dificuldade de encontrar equipamentos, cadeiras, poltronas. Eu já tive dificuldade de encontrar, por exemplo, uma poltrona decente num teatro, em todos os lugares que a gente transita, né?
E uma coisa também importante de falar é que, né, a gente tem esse recorte, então, das dificuldades das pessoas gordas em transitarem pelos espaços públicos e de acessarem os seus direitos básicos, né, direito à saúde, direito à cultura, mas também dentro do ambiente privado, nos seus relacionamentos, né, que é o que eu venho pesquisando, mas de forma geral na sua vida, porque eu vejo muitas pessoas, assim como eu, que, por exemplo, querem comprar uma cadeira de praia. Muitas pessoas não conseguem achar uma cadeira de praia que suporte ar, então elas não podem usufruir a praia da mesma forma que outras pessoas, entende? A sociedade toda vai se construindo para que só determinado tipo de pessoa transite. E em relação às mulheres, mais especificamente, né, neste recorte de gênero e no recorte da minha pesquisa, é de pensar o quanto essa mulher que vai estar socialmente marginalizada, excluída, vai ser tratada também de uma forma gordofóbica dentro de um relacionamento amoroso ou não amoroso. Porque o que eu tenho mais visto, assim, na minha pesquisa, é que essas violências, né? Porque a gordofobia, dentro do meu recorte, é uma violência. É uma violência contra a mulher, é uma violência que se enquadra na lei Maria da Penha. E essa violência, ela vem, sobretudo, dos pais, dos irmãos, dos tios, dos avós, que vão, de uma forma sutil, dizer para aquela pessoa o seguinte: ai, fecha a boca, não come tanto. Eu tô te cuidando. Vem com um ar do cuidado, sabe? Ou um tapa na mão, ou um comentário: nossa, como tu engordou, nossa, tem que te cuidar, nossa, tu vai explodir. Então, esses são vários comentários que vão levando aquela pessoa a sofrer diversas violências, né? E psicológicas, morais, né? E também uma violência física. E aí é que, né, também tem. Eu me choquei na minha pesquisa, assim, porque isso era uma coisa que eu não imaginava, mas que existe também violência física nos casos de gordofobia, em mulheres em relacionamentos, né? Como, por exemplo, teve um caso que, que eu já abordei, inclusive, na minha qualificação, que foi de uma mulher que estava se relacionando com um personal trainer. E ele fazia com que ela se exercitasse o tempo todo, porque ele queria ajudar ela, né? Ajudar ela a estar num lugar que ele gostaria de olhar. E aquilo ali também se tornou uma violência sexual. E essa violência física, como ela aconteceu? Ele pedia para que ela fizesse exercícios, e quando ela não fazia exercícios, os exercícios não chegavam no que ele estava pedindo, ele mordia ela, ele batia nela. Então, assim, são muitas camadas que essa gordofobia, né, pode se revelar. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, né, que a gordofobia ela é um sistema de exclusão dessa pessoa. É o fato de dessa pessoa não dever existir na sociedade. E isso é muito grave. Sim, tu trazes muitas questões importantes e eu venho assim pensando em várias coisas para a gente comentar, mas o nosso tempo é curto. É, Uhum. eu vi esses tempos um post no Insta sobre uma nova categoria de mulheres, vamos dizer assim, que são mulheres que não se enquadram nem como magras nem como gordas. Eu não lembro o termo que era. Como tu vê, Mid-size, talvez? eu acho que é. Como tu vê isso? Tu vê isso como mais uma forma de mascarar essa questão de uma pessoa gorda, ou enfim. Eu acho que, assim, é complicado, é complexo, né? Esse tema é muito complexo e a gente poderia ficar falando horas sobre isso, né? Eu tô só assim, a gente está só navegando rapidamente sobre a temática, que é importante que quem está assistindo se aprofunde, pesquise, né? Tem vários artigos já falando sobre o assunto. E agora é importante a gente falar também que dia 10 de setembro é o Dia Nacional do Combate à Gordofobia. A gente tem o Dia Internacional, que é o dia 4 de março, mas o Dia Nacional é 10 de setembro, então é muito importante a gente estar falando nesse dia, né, sobre isso, para que no dia 10 a gente possa também
se manifestar a respeito dessa temática. Mas em relação ao mid-size, é muito complicado, por quê? Vou até dizer. Quando eu fui definir qual seria o recorte da minha pesquisa, quais mulheres eu ia entrevistar, eu fiquei com essa dúvida. Quem, como é que eu faria esse recorte, né? Quais mulheres caberiam ali? Porque nós, pesquisadores do corpo gordo, nós, pesquisadores, né, da questão da gordofobia, a gente entende que a palavra obesidade e IMC são coisas gordofóbicas. Por quê? Porque trabalha a partir de uma perspectiva médica e muito, né, muito gordofóbica, porque pensa os corpos a partir de uma tabela que, inclusive, já, né, tem sido muito debatido dentro do próprio campo da saúde, sobre a capacidade desse índice determinar o que, que é uma pessoa, o que, que não é, se ela tem saúde ou não tem. Então, é, como que a gente consegue definir isso? E aí eu fui vendo as imagens, né, de algumas pessoas que já categorizaram os corpos, assim, né, de pessoas, a gente chama, muitos chamam assim de pessoa magra, não gorda, gorda e gorda maior. E eu me olhava naquelas imagens e eu não me identificava, porque eu não tenho perfil, né, eu tenho um perfil diferente, às vezes as pessoas me olham, eu acho assim, ah, nossa, você nem é tão gorda. Ah, como assim que tá te identificando como gorda, mas sabe? É bem complicado porque nós somos muito diversos, né? Eu sou uma pessoa um pouco menor na parte de cima e na parte de baixo eu sou maior. Então eu não me identificava nesses recortes. Então é muito complicado de fazer essa identificação. Eu acho que essa ideia do mid-size, do plus-size, ela vem muito da moda, né? E a moda, de forma geral, tem sido um campo grande de debate, assim como a saúde, a respeito da gordofobia. E E a moda, ela também, a gente sabe que, né, apesar de tudo isso, ainda não tem uma representatividade importante. As pessoas gordas não encontram roupas, é, o custo às vezes é muito alto, e além disso, a gente sabe que assim, aquela apresentação da mulher plus size no site não é a realidade, né, da mulher gorda. Então, ainda tem muito se debatido nesse campo e nessa questão aí da nomenclatura, eu acho que é também um campo de debate aí, mas eu acho que, sobretudo, a gente precisa desmistificar a palavra gorda como um palavrão, e aí eu acho que a gente já consegue trazer mais autoidentificação e aceitação para as pessoas, né, porque é importante, é um passo importante. Certo. E como tu percebe, assim, que caminhos a gente poderia seguir para melhorar esse combate, né? Trazer essa conscientização, melhorar a questão da representatividade real, não só, que nem eu digo, a representação, né? A gente não precisa só de uma pessoa Uhum. para dizer que ela é, e sim ela se entender e lutar por aquelas causas, né? Sim. Eu falei antes, né, da autoaceitação, porque a gordofobia, ela vem sendo trabalhada muito neste campo da autoaceitação, né? Dentro das mídias, das redes sociais, a gente vê muitas pessoas falando, a gente tem que se amar, a gente tem que se aceitar. E eu entendo que isso é muito importante enquanto indivíduo. Mas a gordofobia, ela é uma causa coletiva, né? É mesmo quando a gente fala de sororidade ou de empatia, né? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando de uma questão coletiva. E a gordofobia, né, a luta contra a gordofobia, ela é uma questão coletiva, não é individualista. Não é pensar como eu me amo. É muito importante, eu entendo que é muito importante. Pelo menos para mim foi assim, né? Eu consegui me entender enquanto pessoa gorda, isso foi um grande passo. Por quê? Porque eu parei de me autopunir por ser quem eu era. Eu parei de me odiar, porque muitas pessoas vivem uma vida inteira buscando emagrecer. Eu até falo em alguns momentos, né, que eu, de tanto buscar emagrecer, foi como eu engordei. E às vezes a gente vive uma vida inteira assim, pensando, depois que eu emagrecer, eu vou casar. Depois que eu emagrecer, eu vou fazer uma viagem. Depois que eu emagrecer, então isso é muito cruel. É muito cruel porque tu exclui, tu diz que a pessoa não tem direito de viver uma vida digna, uma vida feliz, uma vida com qualidade, uma vida completa, né? Com tudo que ela quiser fazer e viver. Porque você está sempre nessa busca
de emagrecimento, de um corpo ideal que ele nunca vai existir. E a própria distorção de imagem que a gente tem, principalmente nós mulheres, né? Sim, verdade. Sobre a mulher, recai uma pressão absurda, né? A gente tem a autora Virginia Woolf, que fala muito sobre o mito da beleza, e ela diz que, na verdade, a beleza, né, a construção da ideia de beleza para a mulher, ela é uma forma de aprisionamento. E ela foi muito bem pensada, porque o pior elogio que a pior forma que a gente pode ofender uma mulher é falando das suas características físicas. Enquanto a forma que a gente ofende o homem é sobre seu caráter, seu emprego, sua virilidade. Então, a beleza para a mulher, né, aquele corpo, aquela imagem, é muito, muito importante. Né? Mas isso foi construído socialmente, né? E muito bem pensado, né, pelo machismo e pelo racismo também. Sim. E a importância, como tu trouxe, da representatividade, né? De a gente ter essas pessoas ocupando os mais diversos lugares, justamente para a gente trabalhar nessa perspectiva aí, né, da pós-graduação que eu concluí, tu tá fazendo da diversidade e da inclusão, porque nós somos diversos e, como eu até participei de uma entrevista no outro dia, né, eu digo quanto mais diversidade, melhor, né? Então, Com certeza. assim como a gente, quando pensa em um corpo ou diz como exemplo alguém, a gente não precisa dizer que a pessoa é branca e magra, porque a gente já pensa nesse padrão, nesse estereótipo, né? Então, a importância Uhum, desses marcadores sociais, a gente frisar as nossas diferenças, as nossas diversidades, né? sim. E sabe o que é interessante também nessa perspectiva da diversidade e inclusão? Existem vários estudos que demonstram, né, que já esclarecem que as pessoas gordas elas são menos contratadas nos ambientes de trabalho. Ou seja, a gente está falando de uma exclusão também no ambiente de trabalho. As pessoas gordas são menos chamadas para palestrar, as pessoas gordas são menos chamadas para eventos sociais. Então, é muito importante que as pessoas gordas ocupem esse espaço e mostrem, né, nas suas capacidades, nas suas potencialidades, porque as pessoas gordas são maravilhosas, né? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é falar sobre essa temática, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar com as pessoas, não aceitar mais piadinhas, comentários abusivos, comentários violentos, porque qualquer comentário sobre o corpo do outro, seja a pessoa gorda ou magra, né? Seja quem ela for, comentar sobre o corpo alheio, não faz sentido, né? A gente precisa perguntar se a pessoa está bem, se ela está feliz. Mas perguntar se ele emagreceu, se ele não emagreceu, o que aconteceu, não convém, né? A gente não tem que ficar fazendo comentários sobre o corpo alheio. E convidar, né? Se a gente tem um lugar de liderança, a gente tem um lugar onde a gente pode abrir portas, pensar nisso. Eu estou contratando pessoas gordas, eu estou chamando pessoas gordas, ou eu estou praticando a exclusão desses corpos, né? Então, eu acho que é por aí. Sim, muito bom, Thaís. É, queria agradecer muito a tua participação. A gente está chegando nos minutos finais. Não sei se tem mais alguma questão que tu gostaria de trazer, alguma mensagem que tu gostaria de deixar para gente. Ai, que pena, já é muito rápido, né? Mas parabéns, parabéns por esse trabalho que você está desempenhando, Jana. Tu sabe que eu sou uma fã, né? E fico muito feliz, né, por estar participando deste programa hoje. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que ela, que ela é, né, seguindo aquilo que a gente estava conversando, que ela diz assim: quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito na mudança, é por isso que eu sigo pesquisando, é por isso que eu sigo conversando, é por isso que eu sigo trabalhando, porque eu acredito num mundo melhor onde a gente possa viver. E quando a gente muda, né, quando a gente aceita pensar e refletir sobre determinadas coisas que a gente sempre achou que era verdade, né? Por exemplo, que a pessoa gorda pode ser, sim, pode ser saudável, ou por que não é saudável? Porque a gente pensa, por que a gente pensa automaticamente que uma pessoa gorda não é saudável, né? Então, trazer essa reflexão, parar para refletir, parar para pensar, e a partir daquilo ali, trazer uma mudança interna e uma mudança que vai se estender àquelas pessoas que estão à nossa volta. E com isso a gente vai se tornando uma cadeia de mudanças,
tornando, né, o mundo um pouco melhor. Sim. Então, né, especialmente nas nossas relações íntimas e familiares, que é um lugar onde a gente acha que pode falar tudo o que quer, né, sobre o manto do cuidado, e na verdade não, né? A gente pode trazer violências muito profundas dentro das nossas relações. Verdade. E como é importante a gente discutir e problematizar todas essas questões ao invés de abafar elas, né? Porque é um preconceito que vem tão naturalizado que a gente não para pensar e a importância da mudança, né? Como eu já trouxe aqui, eu mudei, estou em mudança e como isso é positivo. Então, Thaís, muito obrigada novamente. Sucesso na tua pesquisa, aproveita muito Obrigada. aí esse país maravilhoso e volte com muitas novidades e muitos resultados bons aqui para a pesquisa do nosso Brasil. Com certeza. Obrigada, Jana. E se alguém quiser me seguir, né, nas redes sociais, estou postando bastante coisa, bastante informações, é Praça Thaís ali. Obrigada pela oportunidade de conversar um pouquinho. Desejo uma ótima semana para todo mundo. Obrigadão, Thaís.